Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo nós vamos estar falando mais um pouco sobre escatologia, mais especificamente a ressurreição dos mortos, e ressurreição essa que acontecerá no último dia. A gente vai ler alguns textos aqui que deixa claro isso, né? E a gente precisa entender, irmãos, né? Quando é esse último dia? Quando a gente lê os profetas, irmãos, infelizmente, a maioria dos líderes religiosos de hoje em dia não estuda o Taná, ok? Ou seja, tem um conhecimento fraco, raso, medíocre sobre escatologia. Por isso essas heresias, né? Esses ensinamentos bizarros de que Yeshua, Jesus, pode voltar a qualquer momento, isso não existe. Jesus não pode voltar hoje, por exemplo, nesse momento que eu estou falando aqui. Por que não? Porque eventos precisam acontecer e só depois Yeshua vai voltar. A ressurreição ela vai ser no último dia. A Bíblia fala, né, que os vivos não precedem, ou seja, não vão ser primeiro do que os mortos. Vamos ler aqui o texto em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos no Machia, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, depois, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, irmão, como que a igreja, né, vai ser arrebatada antes? Não pode acontecer arrebatamento, o ajuntamento da igreja, sem primeiro acontecer a ressurreição. Ok? Porque se Jesus voltar agora pela linha pré-tribulacionista cristã, tem que acontecer a ressurreição dos mortos. E como iriam ressuscitar os mortos da grande tribulação? Seria 12 ressurreições? Não pode, é uma ressurreição só. Os mortos na grande tribulação vão ressuscitar no último dia, quando Yeshua voltar. Quando a gente vai para os profetas, vamos ler aqui Joel capítulo 1, verso 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Isaías 13, 9 é mais detalhista. Eis, portanto, que está perto o dia do Eterno, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar nela todos os seus pecadores. Ou seja, irmãos, quando Yeshua voltar, esse plano aqui que a gente vive, ele vai ser totalmente destruído, o plano que a gente vive. Ok, irmãos? Então não tem como acontecer um arrebatamento a qualquer momento, porque antes do arrebatamento precisa acontecer a ressurreição dos mortos. Ok, irmãos? E a ressurreição dos mortos acontece no último dia, como a gente vê em João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 5,4. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 11, versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. A gente sabe aqui que Marta, né, ela conhecia, ela lia os profetas, mas Yeshua, no caso de Marta, estava ali para ressuscitar
Lázaro ali naquele momento. Então a gente pode ver, irmãos, claramente que não pode haver duas ressurreições, ok? É uma ressurreição só, que vai acontecer no último dia, onde Yeshua volta, né? A gente vai ter os nossos corpos transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, nós vamos ter os nossos corpos transformados, né? A gente precisa dessa transformação porque vai ser outra dimensão, outro plano espiritual que a gente vai viver com o Mashiach na sua volta, onde ele vai nos ajuntar nas nuvens e nos transportar para Jerusalém. Ninguém vai para o céu, isso também é outra mentira, outra heresia pregada pelo cristianismo aí. Ok, irmãos? Então, espero que esse estudo ele agregue conhecimento, espero que esse estudo abra o leque aí do teu conhecimento e seja um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.